Olá, muito bom tê-lo aqui no nosso canal outra vez. Hoje nós falaremos sobre a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, também em algumas traduções. Vamos ver quantas lições preciosas nós podemos extrair dessa parábola para as nossas vidas. Isso tenho certeza que vai nos impactar em vários aspectos. Então nos acompanhe até o final, que eu tenho certeza que será de muito bom proveito para todos nós. Muito bem, meus caros, começando então a nossa aula, falaremos hoje então sobre a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Eu pessoalmente prefiro chamar essa parábola de filho perdido, conforme diz a tradução NVI, até porque as parábolas não tinham exatamente títulos, os títulos foram acrescentados depois. Mas ela vem depois de uma sequência, olha só, aqui em Lucas capítulo 15, começando com a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, e a parábola do filho perdido. Então faz bastante sentido chamar essa parábola do filho perdido, até porque essas parábolas elas foram contadas, conforme a introdução aqui, eu vou ler para vocês Lucas capítulo 5, os primeiros versículos, só para entender o porquê essas parábolas foram contadas. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Esse homem recebe pecadores e come com eles. Parece assim um texto bem simples, mas esse é um texto muito interessante porque ele diz muito. Porque os fariseus e os pecadores estavam criticando Jesus de receber pecadores e comer com eles. Ou seja, estavam criticando Jesus por ser uma pessoa receptiva, uma pessoa que recebe o pecador ou recebe aquelas pessoas muitas vezes de péssima fama, mas Jesus era aquele que tinha os braços abertos para todos. E essas parábolas que Jesus conta, tanto da ovelha perdida, da moeda perdida, que estudaremos em outras lições, quanto do filho perdido, mostra algumas lições preciosas da importância de receber essas pessoas, ou que muitas vezes nós acabamos nós mesmos sendo essas pessoas que voltam depois de um certo tempo, perdidas também. Então, por isso que eu intitulei, a NVI intitulou de parábola do filho perdido. Essa parábola especificamente, ela vai do versículo 1 desse mesmo capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32, que é o final do capítulo. Bom, antes de entrar versículo a versículo, para dar um estudo um pouco mais aprofundado, eu vou dar um spoiler aqui, eu vou dar uma geral sobre o que é essa parábola do filho perdido. Em resumo, um homem que tinha muitas posses, esse homem tinha esses dois filhos, e um dos filhos falou: pai, me dá minha parte aí que eu quero a minha parte da herança já. Beleza, o pai dividiu o terreno, pegou a parte dele. Depois de um tempo, esse cara, ele vendeu a parte dele e foi para uma terra muito longe. A gente vai ver no texto aqui que ele gastou de maneira muito ruim o seu dinheiro, gastou com mulheres, enfim. Gastou todo o seu dinheiro, foi trabalhar em serviços bastante insalubres, teve um arrependimento, se sentiu uma amargura imensa no seu coração, se sentiu bastante arrependido. Falou: puxa, até os empregados do meu pai comem melhor do que eu estou comendo aqui agora. E aí ele desejou voltar para o seu pai, pediu perdão, e o seu pai o recebeu de volta, e o outro filho ficou, de certa forma, enciumado. Em resumo, dando um spoiler assim bem geral, essa é a parábola. Assim, à primeira vista parece algumas coisas um pouco estranhas, algumas coisas parece que o filho que ficou tem certa razão, mas a gente vai ver no estudo dessa parábola, no estudo desses versículos, que tem muitas lições preciosas e muitos tapas na nossa cara, como as parábolas sempre são. Muito bem, estudaremos então a parábola do filho perdido. A parábola começa assim, no versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Ou seja, até aqui nada assim de tão espetacular, embora, digamos assim, o filho fosse um pouquinho apressado, porque geralmente uma herança é algo que passa de pai para filho depois da morte do pai, isso é comum até os dias de hoje, mas ele quis aí fazer o seu usufruto da herança agora. Não, pai, eu quero a minha herança agora. Não sabemos os motivos que o fizeram a ter essa decisão, muito provavelmente é a cobiça, o desejo de querer gastar, enfim. Mas o fato é que ele tomou essa decisão, e não cabe a nós um julgamento de por que ele tomou essa decisão. Essa decisão foi tomada. E o pai de fato fez isso. O pai repartiu entre eles. No versículo 13, aí é claro, tudo tem a sua consequência. Não muito tempo depois, o filho mais novo
reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Bom, isso é óbvio, né? Isso é uma lição que vale para todos nós em qualquer momento da vida. Quando você tem alguns recursos, por exemplo, você ganhou um 13º, você ganhou um bônus na sua empresa, ou recebeu mesmo uma parte de uma herança, e você vai e esbanja tudo que você tem, a gente sabe que não é de bom tom. A gente vê, por exemplo, muitas pessoas famosas que ganharam muitos dinheiros aí na sua vida produtiva, principalmente jogadores de futebol, né, que tem uma vida de trabalho um pouco mais curta, 35, 40 anos, praticamente já não estão mais ganhando dinheiro com o futebol especificamente, e acabam no final da sua vida aí ficando bastante pobres de novo, né? Então a gente tem várias lições já sobre isso que a vida nos ensinou, e a parábola também ela vai por esse caminho. Então ele desperdiçou os seus bens aqui de vivendo de forma irresponsável no versículo 13. No 14, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Mais do que óbvio, né? Quando você não tem um zelo, não tem um cuidado com aquilo que você tem, é óbvio que você vai acabar enfrentando algumas necessidades. E o versículo 15 continua então. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Bom, digamos assim, você está ali passando fome, quando você está em condições de necessidade, você vai aceitar qualquer tipo de trabalho. Infelizmente, a realidade é muito dura nesse sentido. Né? Você vê uma pessoa passando necessidade e, infelizmente, essa pessoa aceita fazer qualquer tipo de trabalho. E é claro que, por outro lado, embora o versículo não fale muito disso aqui, existem também o lado dos exploradores. Né? O cara, bom, eu tenho minha plantação, minhas plantações, eu tenho as minhas crias, eu tenho a minha criação de porcos. Então eu tô vendo um cara aqui passando fome, eu vou dar qualquer miséria, qualquer merrequinha para ele cuidar. Então, muitas vezes tem um outro lado também de que aqueles que infelizmente não tiveram muita sorte na vida ou que tiveram infelizmente problemas financeiros na vida, acabam aí à mercê de muitos exploradores. Então esse homem foi aí cuidar dos porcos desse outro cidadão da região ali. E aqui que é uma parte assim bastante pesada, olha só o que diz o versículo 16. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alforrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele tinha fome, ele desejava comer até a lavagem. A gente sabe que porco é aquele bicho que come de tudo, né? Come restos de comida, enfim, lixo. Então o porco está ali comendo. E aquele homem, né, aquele filho que saiu de casa, ele desejava comer até a lavagem dos porcos e ninguém lhe dava. Então imagina qual era a situação de desespero dessa pessoa, né? Bom, aí a grande flexão da parábola, ela entra aqui no versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o teu pai. Muita gente critica muito essa atitude, de fato foi uma atitude desprezível desse filho no começo aqui, mas há de se concordar que ter esse momento de abaixar a cabeça, né, usando aí um linguajar comum, botar o rabinho no meio das pernas e voltar para o pai, é uma atitude de bastante coragem. Muita gente acaba tendo uma vida um pouco torta e acaba tendo muita vergonha de voltar atrás e acaba infelizmente se enfiando nesse meio das drogas, da prostituição e morre por aí mesmo. Então devemos admitir que esse filho teve uma atitude corajosa em dado momento aqui da sua vida, no mais fundo do poço, né? Lembrando que a gente usa muito essa expressão fundo do poço, talvez até por origem do próprio Jeremias, que literalmente ficou no fundo do poço, mas no fundo do poço mesmo ele caiu em si e falou: quer saber? Estou errado, pequei contra os céus, pequei contra Deus, pequei contra a minha família, meu pai, eu vou voltar para casa. Então devemos admitir que essa foi uma atitude de muita coragem realmente desse filho pródigo. E ele pegou e tomou o seu caminho. E eu acho importante a gente ressaltar um pouco dessas qualidades, porque é muito fácil, né, quando a gente ouve essa parábola como um todo, olha só que folgado, né, gastou tudo e agora quer voltar para o pai. Mas isso mostra algo interessante, olha só. No versículo 19, ele quis voltar ao pai
para ser um empregado, ele não quis voltar para ter regalias, ele quis voltar e falar, pai, eu quero ser empregado teu. Os teus empregados têm um tratamento melhor do que os empregados de outras regiões, por exemplo. Então mostra que realmente o pai era um pai bondoso, era um pai que tratava bem os seus funcionários, os seus empregados. Então já dá algumas ideias bem interessantes. Isso mostra também, né, muitas vezes a parábola do filho pródigo ela é comparado, por exemplo, ao reino de Deus e a forma como Deus recebe as pessoas. Deus é um pai bondoso, Deus é um pai amoroso, que dá, infelizmente, né, infelizmente eu diria assim, por conta do seu livre-arbítrio, ele dá para as pessoas a liberdade de saírem, inclusive, da sua presença. Né? Muitas pessoas, talvez você que está ouvindo essa história hoje, você em algum momento você saiu da presença de Deus, e Deus é aquele pai bondoso, que não importa o quão fundo do poço você chegou, com o coração arrependido, com o coração entristecido, se você se voltar ao seu pai, se você se voltar a Deus, ele é aquele Deus que te recebe de volta. Isso é muito precioso. Eu não estou aqui julgando a vida, não sei o que você passou, não sei das suas dores, mas o fato é, independente do quão profundamente você tenha chegado nos seus erros, nos seus pecados, se você se arrepender, se você voltar a Deus, ele vai te receber de braços abertos. E essa é o que a segunda metade da parábola nos diz. Muito bem. Depois de cair em si, né, aqui no versículo 20, ele seguiu, levantou-se e foi para o seu pai. E olha só quantas coisas interessantes. Ainda na segunda metade do versículo 20. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Estando ainda longe, seu pai o viu. Eu fico imaginando, talvez muitas vezes, o olhar daquele pai que um dia perdeu o seu filho e aquele pai que já estava ali meio que esperando, aquele pai que estava olhando de longe e viu seu filho chegar. Você imagina quantas noites sem dormir esse pai passou, quanto tempo esse pai ficou ali esperando esse filho. E esse filho voltou. Então imagina a alegria no coração daquele velho homem. Então, seu pai, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Que coisa mais linda essa recepção. O pai não perguntou, filho, seu maldito, o que você fez com o meu dinheiro, com isso, com aquilo. A primeira reação dele foi, filho, você voltou, ele abraçou e o beijou. Primeira reação. Claro que talvez no percurso da vida vão ter muitas lições, vão ter muitos arrependimentos, muitas conversas, mas o momento agora era um momento de alegria. Ele estava recebendo aquele filho que tinha saído de casa. Bom, continuando aqui, né, no versículo 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Olha só que interessante, né? Ou alguns manuscritos até trazem, em vez dessa ideia de ser chamado de filho, trata-me como um empregado teu. Falou, pai, eu estou aqui arrependido, chateado por tudo que aconteceu, eu nem mereço mais ser chamado teu filho, me trata como um de seus empregados. É isso que eu lhe peço. Então, mostra que realmente o grau de amargura, o grau de arrependimento era muito grande ali do filho. Mas, olha só, aqui chama muito a atenção a atitude que o pai teve, aqui no versículo 22. Mas o pai disse a seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o teu regresso. Olha só que interessante. O pai poderia simplesmente receber o filho ali com um puxão de orelha, com um sermão, né, mandar ele ali virar um escravo mesmo ali, trabalhar junto com seus empregados, mas não. O pai teve misericórdia, o pai aceitou o perdão, o pedido de perdão, e o pai o tratou ali com honra, com alegria, fez uma festa, porque aquele que era perdido foi achado. Bom, essa parábola poderia terminar por aqui, mas como essa parábola vem depois de uma sequência, né, lembrando lá na introdução que os fariseus e os mestres da lei estavam criticando Jesus por receber os pecadores, agora talvez venha esse pedacinho da parábola que vai diretamente atacar os mestres da lei e os fariseus, ou muitas vezes nós, que somos aqueles filhos enciumados que ficam com inveja daquele filho que se arrepende e que retorna. Então, essa parte final, porém não menos importante, nós vamos ver essa outra reviravolta que a parábola dá. Então, até aqui, tudo caminhando como esperado, né? O filho volta, o pai com muito amor o recebe,
E essa parábola serve muitas vezes para você que passou a sua vida toda torta, que gastou de forma irresponsável, que viveu de forma torpe, viveu ali no meio da prostituição, no meio das drogas ou em outros pecados. E Deus te diz nesse momento que há espaço na casa dele para sua volta. Volte-se para Deus e você será muito bem recebido se você se arrepender de coração. Não importa o quão profundo você tenha chegado no lamaçal, não importa quão fundo você esteja. E agora vem a parte da parábola que é aquele tapa na cara para quem fica, né? Olha só, enquanto isso, né, acontecendo toda essa festa, enquanto isso o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um de seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. Bom, tem duas possíveis reações. Ele poderia ficar feliz porque seu irmão voltou para casa, né? E claro, tem muito chateado de certa forma porque, poxa vida, meu irmão gastou tudo que tinha, mas vamos receber ele de volta, né? Vamos tratar ele bem e vamos conversando aos poucos. Mas ele teve, infelizmente, a pior das reações. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira, não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tendo trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Talvez, meus caros, à primeira vista, com os nossos corações pecaminosos, a gente pode dar muita razão para esse filho mais velho. Falei, poxa, o pai nunca fez uma festa para mim, agora o filho aí que esbanjou tudo vem e volta e você mata o novilho e faz uma baita de uma festa. Mas a gente tem que entender a profundidade disso. Para um pai, ter um filho perdido que volta é um motivo de muita alegria. Porque esse filho estava morto, como o próprio pai vai dizer aqui no texto. Esse filho estava morto, ele voltou à vida. Ele voltou, isso é motivo de festa. E mesmo assim, né, com essa rancorosidade toda, o pai ainda insiste com esse filho mais velho. E ele diz assim, aqui no versículo 31, disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu, mas nós tínhamos que celebrar a volta desse teu irmão e alegrarmos-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, nós encerramos aqui o nosso versículo. Olha só que coisa interessante, né? Deus, ele é um Deus que se preocupa tanto com o filho que vai embora, quanto o filho que fica. Muitas vezes, né, nós podemos usar várias ilustrações aqui nessa parábola. Talvez esses que ficam só aqueles ali que estão na igreja há tantos anos, né, frequentando ali os círculos cristãos há tantos anos. De repente vê um coitadinho que acabou de se arrepender, né, e a igreja fica toda em festa, e o céu fica em festa, nós vemos isso no texto bíblico, em outras referências, e nós nos sentimos enciumados, falamos, puxa vida, eu estou aqui na igreja há tanto tempo, né, eu frequento esses bancos da igreja há tanto tempo, né, o pastor, o fulano de tal, nunca fez uma festa, nunca se alegrou, e aí o cara acabou de sair da prostituição, acabou de sair das drogas, a igreja faz a maior festa. Então, isso nos mostra como é errado nós nos sentirmos enciumados nesse sentido. Nós que estamos aqui no círculo cristão, somos privilegiados, né? Nós não passamos pelas dificuldades que o mundo trouxe para aquele que pecou, para aquele que se arrependeu depois. Mas nós não devemos jamais nos sentir enciumados por aquele irmãozinho mais novo que chega na igreja, por aquele irmão que vem de uma vida torpe. Muito pelo contrário, a parábola nos diz que o ideal é que nós façamos festa junto com o Pai, para cada alma que se arrepende. E esse versículo, claro, ele é um tapa na cara aqui dos fariseus, dos mestres da lei, porque eles questionaram Jesus. Como assim, Jesus? Você recebe essas pessoas, esses pecadores? E Jesus, com essas parábolas, ele nos está mostrando que Deus ele se alegra com esses pecadores tanto quanto eu, no caso Jesus, né? Então nós também, como cristãos, como conhecedores da palavra de Deus, nós devemos também nos alegrar a cada pecador que se arrepende. E essa talvez fica sendo uma das grandes lições dessa parábola do filho perdido.
Espero, de certa forma, que tenha sido uma bênção para a sua vida, assim como foi uma bênção para mim preparar essa parábola. Antes de encerrar, eu gostaria de orar, então, para agradecer essa reflexão, para que Deus possa nos abençoar e abençoar a tua vida também. Oremos. Amado e bondoso Deus, obrigado, Pai, por esse ensinamento tão precioso da tua parábola do filho perdido, Pai. Abençoe, Pai, cada um que está vendo esse vídeo nesse momento, Pai. Eu peço, Pai, com o coração aberto, Pai, que esses que estão ouvindo essa mensagem, não importa o quão profundamente estejam no pecado, estejam perdidos, longe de casa, Pai, no mundo das drogas muitas vezes, no mundo da prostituição, mas eu peço, Pai, com o coração bastante aberto, que o Senhor toque o coração dessas pessoas, toque o coração daqueles que estão afundados nesse caminho e que entendam, Pai, que o Senhor é o Senhor a quem recebe de braços abertos, sem ficar fazendo julgamentos, sem condenações, apenas esperando um arrependimento sincero, Pai. E que assim possamos ser nós também, aqueles que ficam, aqueles que não gastaram todo o dinheiro do Pai, conforme diz a parábola aqui, mas aqueles filhos que ficam, Pai, que possamos receber também de coração aberto essas pessoas, Pai. Obrigado por essa parábola impactante e profunda para as nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus o abençoe ricamente. Obrigado se isso foi de alguma forma impactante ao seu coração, essa palavra bíblica. Pedimos que você compartilhe esse vídeo com seus amigos e que tenhamos todos uma excelente semana. Que Deus o abençoe.